O adeus a Moacir Scliar. Escolas estaduais e municipais começam as aulas. CEPER, sindicato e governo iniciam fase de diálogo. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da TVE, que já está no ar. Olá, boa noite. O adeus a Moacir Scliar, o médico e escritor gaúcho, morreu ontem de falência múltipla dos órgãos. Scliar estava hospitalizado desde 11 de janeiro. O velório na Assembleia Legislativa, que começou no início da tarde de domingo, atraiu admiradores, amigos e autoridades. O adeus a Moacir Scliar foi no Salão Júlio de Castilhos. Com o caixão fechado, como manda a tradição judaica, centenas de leitores, políticos e personalidades foram se despedir do gaúcho que teve livros traduzidos em inúmeros países. Uma coroa de flores enviada pela presidenta Dilma Rousseff homenageou o escritor. O governador Tarso Genro decretou luto oficial no estado e anunciou um prêmio literário com o nome de Scliar. Nós estamos preparando, nesse momento, um grande prêmio de literatura gaúcha para jovens escritores. Já estamos negociando os valores, incluindo esse prêmio para Petrobras, e decidimos agora, eu e o Assis Brasil, vai ser o prêmio Moacir Scliar. É uma forma de homenagear esse grande brasileiro, grande escritor, grande gaúcho que orgulha e cuja partida deixa uma enorme dor em todos nós. Amigo há mais de 40 anos do escritor, o secretário da Cultura lembrou a obra, com forte referência às raízes. A literatura dele é absolutamente única no país. É única porque ele conseguiu de uma maneira admirável conciliar essa questão da condição judaica com as circunstâncias políticas e econômicas do nosso país. Talvez fosse o único brasileiro que apresentava aquele humor judaico, né? Que é um tipo diferente, um pouco diferente de humor, uma coisa que ele fazia muito bem. Né? A geração que lamenta a morte do Scliar é uma geração que lamenta porque ele ajudou a formar essa geração. A Academia Brasileira de Letras enviou a Porto Alegre um representante para acompanhar o velório do imortal. A Academia perde um dos seus mais atuantes e mais representativos membros com a perda do Moacir, com a surpreendente perda de Moacir Scliar. Hoje cedo, o caixão partiu do centro para o cemitério israelita, onde o corpo de Moacir Scliar foi enterrado em uma cerimônia fechada para os familiares e amigos mais próximos. Ao final da cerimônia, a família divulgou uma nota de agradecimento a todos que manifestaram carinho e solidariedade pela morte do escritor. Abre aspas. Em família, Scliar foi um homem generoso, apaixonado e de uma dedicação ímpar. Todos aprendemos com ele a cultivar nossos sonhos com a admiração e peito aberto, pois eles são a matéria-prima da vida, fecha aspas. Imortal da Academia Brasileira de Letras, o escritor gaúcho deixou uma obra universal e particular. Em 1987, foi eleito patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, uma homenagem justa a quem sempre se dedicou às letras. Moacir Scliar nasceu em Porto Alegre, em 1937. Alfabetizado pela mãe, se formou em medicina e fez especialização em saúde pública. Publicou o primeiro conto em 68 e em 72 fez a sua estreia no romance, com A Guerra no Bonfim. Foram mais de 70 livros, entre crônicas, contos, ensaios, romances e literatura infanto-juvenil. Em uma entrevista dada à TVE em 2003, Scliar falou sobre o ato de escrever. Estou no aeroporto, eu estou escrevendo, estou no avião, estou escrevendo, estou no hotel, estou escrevendo. Né? Eu aprendi, primeiro, que não é preciso silêncio absoluto, isolamento absoluto para escrever. Pode escrever em qualquer lugar. Segundo, que essa história de que não tem tempo é papo furado. Né? Se a gente se organiza, a gente tem tempo. Com estilo leve e irônico, ele construiu suas obras sobre temas como a imigração judaica, o socialismo, a medicina e a vida da classe média. Ganhou inúmeros prêmios literários e teve livros traduzidos em 12 idiomas.
Algumas das obras mais conhecidas são O Exército de um Homem Só e Dicionário do Viajante Insólito. O Centauro no Jardim foi incluído na lista dos 100 melhores livros de temática judaica dos últimos 200 anos. Scliar chegou à 7ª arte com a adaptação de 2 romances para o cinema. Em 98, O Sonho do Caroço do Abacate ganhou nas telas o nome Caminho dos Sonhos. Sonho, mas já se tornou realidade nos países civilizados, Mariana. Mas eu duvido muito que aqui no Brasil... Em 2002, Sonhos Tropicais também foi adaptado para o cinema. Calma, Mariana. Nosso comandante-general Travassos deseja ter com o senhor. Em 2003, Moacir Scliar chegou ao Olimpo da Literatura Nacional. Foi eleito para a cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras. Foi enterrado esta manhã o corpo de Otávio Cardoso, o ex-senador, advogado e promotor de justiça, morreu na madrugada de domingo na capital federal. O velório na capela do cemitério São Miguel e Almas reuniu familiares, conhecidos e várias autoridades políticas de diferentes partidos. A esposa, a senadora Ana Amélia Lemos, e os demais familiares receberam o conforto e o abraço dos amigos. Aos 80 anos de idade, Otávio Cardoso morreu na madrugada de domingo, vítima de complicações cardíacas em Brasília, onde vivia. Natural de Rio Pardo, passou pelos legislativos daquela cidade, do estado e da União. De suplente, passou a senador de 1983 a 1987, após a morte do titular Tarso Dutra. Na política estadual, ainda foi secretário de Economia. Otávio Cardoso é uma figura fantástica. Foi na política gaúcha no passado, uma figura que engrandeceu a classe política. Como deputado estadual, depois como diretor de várias estatais e também como senador da República. E foi, indiscutivelmente, um grande marco na vida da Ana Amélia, nossa senadora, que trouxe com ela aquele DNA que ele cultuou durante tanto tempo, que é o bem-querer, da política boa, da política do entendimento. Eu acho que isso ele passou para ela. Advogado, ex-procurador e promotor de justiça aposentado, Otávio deixa 3 filhas do primeiro casamento, 5 netos e 1 bisneto. Fica uma boa lembrança, a gente vê para todo mundo que está aqui. O vô sempre ajudou muita gente, começou de baixo, lutou, venceu. Ajudou muita gente a vencer, ensinou muita gente a vencer e acho que é isso que fica. Os municípios da região da metade sul do estado registraram chuvas abaixo da média histórica para o mês de fevereiro. A única exceção é Quaraí, na fronteira oeste, onde o acumulado chegou a 180 milímetros. Já a cidade de Bagé teve 68 milímetros de chuva, somente a metade do esperado para o mês. Lívia, amanhã começa o mês de março. A previsão de pouca chuva na metade sul continua? Sim, Marcelo, o sul do estado deve continuar em estado de alerta, pois pelo menos nos próximos 15 dias a previsão é de tempo seco no Rio Grande do Sul. Mas para a região norte essa notícia é boa, especialmente para o litoral, já que a presença do sol vai garantir um final de veraneio com clima agradável. E a presença dessa massa de ar seco sobre o estado garante temperaturas amenas nas próximas semanas, principalmente na Serra e na Campanha. Vamos conferir a previsão para amanhã. A região metropolitana vai ter um dia de sol com muitas nuvens. Em Gravataí, as temperaturas variam dos 16 aos 28 graus. Tempo parcialmente nublado em Pelotas, no litoral sul. A temperatura máxima é de 28 graus. Em Erechim, no norte gaúcho, o sol predomina e faz um pouco de frio pela manhã, 12 graus. Céu com poucas nuvens na região central, faz 29 graus em Cachoeira do Sul. Na fronteira oeste, sol forte e temperaturas entre 15 e 30 graus em Itaqui. Assista no próximo bloco. Motorista que atropelou ciclistas na sexta-feira depõe na polícia. Roda Viva, como você já sabe, é o programa de debates de maior credibilidade da televisão brasileira. Um espaço democrático para troca de ideias, um círculo onde todos os assuntos de interesse da população são debatidos em profundidade e com abrangência. Hoje, 10 da noite. Eu espero você.
Roda Viva. O Primeira Pessoa exibe hoje a última entrevista de Moacir Sclier a Ivete Brandalize. No programa gravado no ano passado, o escritor gaúcho faz uma retrospectiva da carreira. Eu fui muito afortunado, né? Tem tantos escritores de talento, né, que não são reconhecidos, que só são descobertos depois da morte, né? De modo que quando a gente tem os livros da gente lidos e resenhados e premiados e traduzidos e adaptados, é uma grande sorte. Primeira Pessoa, homenagem a Moacir Sclier, hoje 11h30 da noite. Na noite da última sexta-feira, o motorista de um carro atropelou integrantes de um passeio ciclístico em Porto Alegre. O caso foi parar na polícia. Ainda antes do depoimento, vários ciclistas foram registrar a ocorrência na Delegacia de Trânsito da Polícia Civil. Marcos contou como começou a discussão entre os ciclistas que estavam mais atrás no grupo da marcha e o bancário Ricardo Neis, na sexta-feira, próximo ao local de saída. Foi premeditado e foi um ato monstruoso, isso não tem dúvida nenhuma. O cara podia ter saído em qualquer rua anterior, desde que houve o primeiro conflito com ele, ele poderia ter tomado qualquer outro caminho, mas ele escolheu ir atrás de nós e teve um momento que ele decidiu: agora eu vou jogar todo mundo para cima, e foi o que ele fez. As imagens que flagram o atropelamento coletivo na rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, circulam na internet e foram feitas por integrantes da Massa Crítica. Esse movimento em prol do respeito pelo uso da bicicleta nas ruas da cidade, que se reúne na última sexta-feira de cada mês. Pelo menos 8 pessoas foram encaminhadas ao HPS. Dezenas ficaram com joelhos, pernas, costas e braços marcados. Ele tirou a bicicleta debaixo de mim com o carro, em alta velocidade. Eu fui arremessado para cima do carro. Eu estou com pontos na minha cabeça, porque eu quebrei o para-brisa dele com a minha cabeça. O meu braço está completamente destruído. As minhas costas estão cheias de hematomas. Eu não consigo mexer mais os braços direito. Eu trabalho, eu não vou poder trabalhar um bom tempo por causa disso. Eu estava em cima do carro e ele estava dirigindo o carro. Ele viu que tinha pessoas em cima do carro e ele não foi capaz de diminuir. Ele acelerou mais ainda. O caso atraiu a atenção da imprensa, que aguardou o desfecho do depoimento. Neis, acompanhado de 2 advogados, apresentou a sua versão à polícia. Disse que estava com o filho e, temendo pela segurança, agiu em legítima defesa. Eu não tinha outra alternativa, era eu ficar com o carro ali onde eu estava, sendo agredido. O carro, eles estavam batendo, quebraram o espelho do carro, fizeram várias agressões. Eu acho que não era as pessoas todas do movimento, era o pessoal que estava mais atrás ali, talvez uma espécie de uma milícia ali fazendo evitando que os carros, parando os carros, e que agrediram. Então eu tive que fazer isso. Eu tô chocado, eu não consigo dormir. E se eu ficasse no local, eu seria linchado. O delegado Gilberto Montenegro, que está conduzindo o inquérito, preferiu não se manifestar sobre o caso. E o movimento Massa Crítica convoca a sociedade para um protesto em repúdio à violência no trânsito. A manifestação será realizada amanhã, às 7h da noite, no Largo Zumbi dos Palmares. O governo do estado e o CEPER Sindicato reuniram-se hoje pela primeira vez na atual gestão no Palácio Piratini. No encontro foram discutidos pontos da plataforma de reivindicações dos trabalhadores estaduais da educação. O agendamento de um encontro de trabalho entre CEPERS e governo do estado no próximo dia 15 de março para aprofundar o debate dos 17 pontos de reivindicação apresentados pela entidade de professores. Este foi o resultado da reunião realizada na manhã desta segunda-feira no Palácio Piratini entre o governador Tarso Genro, o secretário de Educação José Clóvis Azevedo e a diretoria do CEPERS. O governo já respondeu positivamente a algumas das demandas dos professores, como a liberação sindical de diretores estaduais e de núcleos do CEPERS. Nos comprometemos com o concurso público, né? Nós vamos revogar aquela portaria que dificultava os professores de participar de atividades de formação, seminários de formação.
A implementação no Estado do piso salarial profissional nacional, no valor de R$ 1.597, que é uma das principais demandas dos professores, será tema de maior aprofundamento e análise, segundo José Clóvis Azevedo. O piso é um processo de construção, né? Há um compromisso de princípio com o piso, mas há também as limitações das nossas possibilidades financeiras e por isso que ele tem que ser construído processualmente. A presidente do CEPERS, Regiane de Oliveira, ao ressaltar que as negociações ainda estão em fase inicial, considerou importante a realização da reunião desta segunda-feira. Achamos que é importante ter a primeira audiência com este governo e que nós queremos deixar claro que o salário e as condições de trabalho e as condições do aprendizado para os nossos alunos nas escolas são pontos importantes e que pode dizer se a audiência foi positiva ou não. 1.100.000 alunos da rede pública estadual voltaram às aulas nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. Reencontrar os amigos e botar os assuntos em dia. Mas antes de entrar na sala de aula. Depois, rever ou conhecer os professores e começar o primeiro dia de aula de 2011. Assim foi o dia nas 2.500 escolas públicas do estado. No Colégio Júlio de Castilhos, bandeiras a meio mastro, em respeito à morte do ex-aluno, o escritor Moacir Scliar, e um painel em sua homenagem. Na secretaria, muitas pessoas ainda tentavam uma vaga. Colégio bom, né? O estudo também é bom aqui, por isso que eu procurei para cá, né? Porque nos outros colégios não tem condições. E parece que alguns ainda estão no ritmo de férias e a vontade de estudar. Vamos ver, né, cara? Tomara que seja melhor que os anos passados, né? Um pouquinho só. Só o suficiente para passar de ano. Não tanto, mas tem que estudar, né? Não muito, né? Mas tem que vir. Por que é importante? Importante, né? Pra arrumar um emprego bom, né? O que eu vou fazer sem estudar? Sem estudo a gente não é nada na vida, né? Maria Estela tem um filho professor. Hoje ela foi levar a filha mais nova para o mesmo colégio onde o filho estudou. Estou na expectativa, porque ela estudava no Rafaela, bem pertinho de casa, né? Numa esquina de casa. Mas é que o colégio lá estava meio deficiente. Em primeiro lugar, no estudo, né? Senão não tem, né? Não tem futuro nenhum se vocês não estudarem. Em Porto Alegre, 55.000 estudantes das 96 escolas da rede municipal de ensino recomeçaram o ano letivo. Na manhã de hoje, a volta às aulas foi marcada por solenidade com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe. A cerimônia festiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Neuza Goulart Brizola, bairro Cavalhada, contou ainda com as participações do prefeito José Fortunati, vereadores e secretários. Durante o evento, houve distribuição de kits com material escolar aos estudantes carentes, além de apresentações artísticas desenvolvidas na própria escola. A instituição foi a primeira da capital a implantar a educação em tempo integral. O nosso aluno fica das 7h30 da manhã às 17h30 aqui dentro, nesse espaço, tendo aula regular no turno da manhã e à tarde recebendo as oficinas que complementam a sua educação. Na escola integral, segundo a secretária, os mais de 300 estudantes participam de oficinas de música, dança, artes, esportes, educação ambiental, informática e robótica, entre outras, no turno inverso da atividade escolar. A clara demonstração de que o município quer investir fortemente na educação pública. Nossas escolas estão fundamentalmente em vilas populares, na população mais carente. A educação é o grande instrumento de transformação. E por isso este investimento, especialmente com uma escola que ofereça uma educação integral, ou na própria escola ou em outros locais. Isto ajuda a formar cidadania. A educação em tempo integral, que sempre foi a bandeira histórica de Leonel Brizola, do nosso partido PDT. E a gente, quando vê na prática sendo realizada, a gente sente que vale a pena fazer política com seriedade. Então, a homenagem à dona Neuza é mais do que justa. Era uma mãe, uma guerreira, uma mulher que sempre lutou pela educação. E eu fico muito feliz de ver o prefeito Fortunati desenvolver esse trabalho com competência, com singeleza e principalmente preocupado em dar a essas crianças as condições de dignidade que elas precisam. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, especial com Moacir Scliar, e assista logo após o Roda Viva a reprise do programa Primeira Pessoa também com o escritor. Nós voltamos amanhã às 7h35 da noite. Até lá.
Corpo e mente em equilíbrio.